Vamos passar inicialmente o professor Carlos Gadelha, da Fiocruz. Gente, eu estou aqui me arrumando porque eu pensei que ia falar depois, tá? Pego aqui na surpresa, né? Eu queria primeiro agradecer muito ao professor Brau pelo convite, o meu colega Kenneth também, lá atrás falou que tem que ir lá e com o maior prazer, a gente sempre vai junto, né? E também da satisfação de estar aqui na Faculdade de Direito, da Lodge, tantos amigos, né? Sul, Gerson, enfim, é um prazer estar aqui nesse ambiente, a Ângela aqui na mesa também, né? E eu vou tentar, aqui tem duas chega a ser brincadeira, porque hoje em dia está difícil brincar, né? Mas duas observações para fazer, né? A primeira é assim, com a sua, que a gente falou assim, vamos fazer slide? Não vamos fazer slide. Então, para fazer uma coisa mais que acho que permita estar um pouquinho mais livre para interagir com vocês. Não vou fazer uma apresentação aqui, até por isso, institucional, mas seria importante, vou fazer alguns comentários no final, mas eu não vou fazer uma apresentação institucional, então vou deixar algo mais livre de algumas ideias que ando aí desenvolvendo, né? A parte mais da brincadeira, né, que eu tenho, recentemente eu fiz um acordo com a minha esposa, né, que a gente não lê jornal e não consulta as redes antes do café da manhã, né? Porque, assim, que a gente quer preservar o nosso café da manhã, né? Hoje eu preservei o café da manhã e quando fui ler foi extinto o departamento do Complexo Industrial da Saúde, né? Então, que é um pouco o departamento que tinha um braço voltado para tratar a produção, a inovação e particularmente a saúde como uma grande frente de desenvolvimento. Eu não sei ainda detalhes e tal, não sei se é só uma mudança de organograma, mas obviamente foi um departamento criado na gestão do ministro Temporão. Eu acho que aproximando o tema da saúde, e eu acho que tem até um desdobramento mais amplo, com uma perspectiva como uma frente de expansão para o Brasil, e pensando até mais amplamente, colocando o bem-estar, né, não apenas a saúde, como uma alavanca para o desenvolvimento. Sair dessa conversa de que os direitos e o bem-estar não cabem no PIB e inverter a equação e dizer direito e bem-estar puxam alavanca, estimulam inovação, estimulam geração de emprego, renda do PIB. Né? Então, e até ando escrevendo, né, falando sobre isso, para além da saúde, pensar o sistema de bem-estar como uma frente propulsora de emprego, renda e inovação. Tá? Eu tenho algumas observações, depois eu trouxe assim, os dados mais específicos que posso, se o tempo permitir falar, mas primeiro algumas observações de caráter mais geral, né? A primeira, né, é que é fundamental na discussão aqui, porque existe uma certa percepção, vou baixar água aqui, somos todos aqui no ambiente cooperativo, não é isso? Então, mas essa coisa assim, o Rio de Janeiro não pensa o regional, o Rio de Janeiro não pensa o Estado, isso tudo é verdade, acho que a gente tem que avançar, verdade sim, eu digo que eu acho que tem massa crítica, mas eu também acho que essa posição de pensar simultaneamente o nacional e a dimensão estadual, inclusive das mesorregiões, das regiões dentro do Estado, é uma articulação inevitável. Eu não sou besta, não vou entrar aqui na questão tributária, que eu estou do lado da Sula, né? Enfim, a questão
da arrecadação, como é que você... Mas eu percebo que existe claramente o nó que passa por uma questão federativa, por uma questão que não é só o Rio de Janeiro que está sofrendo, são vários estados, e ao mesmo tempo, esta visão nacional do Rio de Janeiro pode ser uma visão estratégica para o próprio reposicionamento do Rio de Janeiro dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Eu não consigo discutir o Rio de Janeiro sem discutir estratégia nacional de desenvolvimento, até pelas características do nosso Estado e pelo vínculo inerente. Eu não vou ter uma biotecnologia no Rio de Janeiro, eu não vou ter financiamento da saúde no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo eu tenho que ter as especificidades do Rio de Janeiro. Né? E aí eu quero dizer, né, que eu acho, né, que esta rede que está se montando, cadê o Bruno? Esta rede que está se montando, fala da rede do Bruno, ela e acho que, né, já ofereço aqui a Fiocruz nesse contexto, né, aonde, ao contrário da dimensão estratégica e a dimensão da formulação de planos de desenvolvimento, está num período fora de contexto, né? Porque a crise é tão grande, não dá agora para... A tese é o contrário, né? Eu não tenho ação no presente se eu não tiver projeto de futuro. Tá? E isto é claro, eu não consigo mobilizar as energias da sociedade, eu não consigo mobilizar as pessoas, eu não consigo mobilizar as instituições se não temos essa dimensão. E esta articulação entre a base da sociedade que queremos, a gente tem que discutir isso, né? A sociedade que a gente quer para o nosso Estado, vamos chegar lá, tá? E para o nosso país, tá? Ela envolve necessariamente, ou seja, as ações tomadas no presente, elas têm que estar voltadas para um projeto futuro. Senão nós vamos ficar patinando, daqui a 10 anos está discutindo com o PIB crescendo 1%, com ciência e tecnologia no chão, com a saúde sem garantir o acesso universal, entre outras. E aí eu quero dizer que há um movimento interessante de construção de redes de conhecimento, de visão estratégica, onde nós aqui na Fiocruz nos irmanamos assim, com a UERJ, né? Quero também já anunciar, foi autorizado pela Juliana que está ali, né? Estamos articulando uma rede com a Unicamp, particularmente na área do trabalho, que era uma área pouco abordada no campo da saúde, que existe da Unicamp, para fortalecer, mas envolvendo desde a inovação ao bem-estar, com a UFRJ, né, os nossos estudos de economia, com a UF e com a própria UERJ. Ou seja, está no momento em que pensar a dimensão estratégica e pensar a dimensão territorial, aí sim, a participação de nosso Estado se torna absolutamente fundamental, né? E aí tem algumas ideias que eu queria trazer aqui, poucas ideias, para a gente pensar novas formas de fazer política e particularmente de fazer política industrial e de desenvolvimento. Também combinei com a Su, e vou levantar algumas coisas aí para 4.0 para a gente ver a encrenca que isso dá até para a questão que a Su trata também, o financiamento, a tributação, como é que a gente pensa essas coisas todas. Mas eu queria passar assim, uma primeira questão que eu acho que é importante. Eu acho que está num contexto, isso foi conseguido no campo da saúde no período recente, por isso que... Eu falo, gente, eu não estava lá quando começou a parte da política pública, eu estava na formulação, eu me sinto confortável, não há nenhuma referência. Mas, ou seja, o problema da política industrial, da política de desenvolvimento, tem que emergir do problema social. Ou seja, a questão social, ela preside a estratégia de desenvolvimento e de inovação. Isso implica você dessetorializar o Estado. Ou seja, eu vou dar exemplos muito concretos, fugindo da área da saúde. Eu não acho razoável eu ter uma política setorial para automobilística, por exemplo. Eu acho bastante razoável ter uma política para mobilidade, aonde a automobilística está dentro, onde o transporte coletivo está dentro. Ou seja, ou a gente, a ciência, a tecnologia, a inovação e a indústria conversam com as necessidades da sociedade, ou a gente não vai ter legitimidade para fazer política de desenvolvimento. E eu não posso estar num Estado que está com gravíssimos problemas na sua base produtiva. Aliás, isso era a última coisa que eu ia falar, eu estou atropelando. Eu acho que na seleção do que a gente tem que
que olhar, eu acho que o foco tem que ser emprego e base produtiva. Eu acho que é a questão hoje que está emergindo. Eu não posso, então, fazer uma discussão, por exemplo, eu não vou fazer uma discussão, viu, esse aporte que a Fiocruz está querendo puxar, eu não quero fazer uma discussão apenas da indústria farmacêutica. É qual indústria farmacêutica, qual acesso, como é que eu viabilizo a universalidade do sistema, como é que eu consigo não ter falta de penicilina nesse país, em pleno século XXI. É o primeiro produto da moderna indústria farmacêutica, da Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo isto gera, gente, não é nenhuma visão, enfim, isto gera emprego, gera renda, gera lucro, a gente tinha aqui nesse estado a maior fábrica de antibióticos deste país, Cibram. Quem ia ali, atravessava a ponte, via lá Cibram, os reatores imensos, todo mundo fazia teste mestrado, lá, não existe mais, ou seja, hoje, uma falta global de antibacterianos. O Brasil já tem tradição de fazer, inclusive, biotecnologia. Quem sabe fermentar uma bactéria, sabe fermentar uma bactéria engenheirada, moderninha, bacaninha, bonitinha, etc. Bom, enfim, então, eu acho que há uma necessidade, eu acho que tem um professor lá que é o Fiore, eu acho que é dele, fala de fugir para frente, não é? Ou seja, eu acho que a gente não faz estratégia de desenvolvimento apenas com voltar aos velhos bons tempos. Eu acho que é fazer diferente, e eu acho que colocar a agenda dos problemas sociais. Eu vou falar, eu faço cidade inteligente, e aí eu vou na Maré. Eu quero cidade inteligente na Maré, eu quero o que se pode, novas tecnologias, ajudar a vida das favelas que estão assim, num processo de total exclusão e de violência. E não ficar criando maquete de cidade inteligente, para a gente poder brincar de cidade inteligente. Então, não, eu não estou falando propositalmente ainda da saúde. Eu vou ficar nos 15 minutos. Ainda da saúde, porque então eu digo, a questão da matriz energética. A questão da matriz energética é outro dilema social. E a questão do estado de bem-estar dos sistemas universais. Eu já vi propostas falando, olha, como o mercado está deprimido, a única frente de inovação para a área da saúde é exportar. Bacana. Exportar é muito bom. Tá? A gente tem que reduzir o déficit comercial, tem que ter divisas, exportar, tem que ter um colchão, mas, ou seja, é vergonhoso eu fazer uma estratégia, como foi a estratégia da Índia, onde eu exporto e 50% da população não tem acesso. Aí depois vai pedir um voto, vai pedir um apoio, vai pedir a inserção, vai pedir o diálogo com a sociedade, com a ciência, com a tecnologia, com a inovação. Então eu queria assim, passar, eu vou aterrissar no Rio de Janeiro, tá? Assim que dar o tempo aqui eu aterrizo, Então eu vou passar, e aí eu acho que tem algumas grandes questões que eu gostaria de passar. Primeiro, enfim, formado no Instituto de Economia, agora eu fiquei vendo aqui, Keynes, tá? Gente, o programa de geração de emprego, pelo amor de Deus, a maior tragédia brasileira, são os 30 milhões de desalentados, desempregados, isso é uma tragédia. E aí eu, mais uma vez, acho, olha, eu me lembro na discussão dos incentivos fiscais, gente, são 400 bilhões de incentivos fiscais. Tá? Jogam 5% disso, 20 bilhões na atenção básica, gera emprego, renda. O pacote Obama para sair da crise de 2008, 1/3 do valor de $1 trilhão era em saúde. Para sair da crise, não é invenção. Aliás, os economistas do Obama falavam que quem não entender de saúde não vai entender 40% do PIB e 50% do PIB de inovação do século XXI. Então, uma estratégia, eu vou dizer até uma certa provocação. Eu acho que a gente tem que ter rede, eu acho que a gente tem que aprofundar o conhecimento estratégico, eu acho que a gente... Mas, sinceramente, eu não preciso fazer um estudo aprofundado da curva de Laffer para dizer que se eu investir em saúde da família, eu gero bem-estar, gero emprego, gero renda. Isso eu posso fazer amanhã, tá? Nessa proposição que não é, e posso fazer com outras políticas sociais que a gente tem. E aí a inteligência da universidade
inclusive a inteligência da universidade. E aí sim, onde é que estão os programas de saúde da família do Rio de Janeiro? Onde é que estão os vazios de assistência da saúde da família? Onde é que nas favelas estão faltando saúde da família? Vocês têm uma série de respostas que a sociedade está cobrando da gente e que a gente não precisa fazer trabalho de 3 anos para poder dar a resposta. Né? E eu acho que, ao mesmo tempo, como uma pessoa da academia, desculpa, eu sou enfático, como uma pessoa da academia, é lógico que a gente vai precisar ter uma estratégia de longo prazo, uma estratégia de inserção produtiva, etc. Então, a pessoa da academia, um pouco falador, não sabe. Enfim, a questão de emprego e o emprego relacionado. O bem-estar gera emprego, gente. São setores intensivos em emprego. Cuidado, ainda não dá para fazer cuidado com o robôzinho só. Ainda precisa de gente fazendo. Uma segunda questão é a questão da inovação. E aí eu coloco, né, que a gente está num momento de profunda transformação tecnológica e produtiva com a chamada Revolução 4.0. Existe um debate em Revolução, eu não vou entrar nisso. Eu só estou dizendo o seguinte, está um processo de revolução tecnológica intenso, onde eu tenho um risco imenso. Isso é um trabalho do liberal historiador Harari, tá? O Sapiens lá, mas o mais recente, que fala, a gente pela primeira vez está com o risco de criar uma sociedade onde tem humanos e sub-humanos. Aonde você vai ter pessoas, geneticamente inclusive, né, você podendo trabalhar isso, onde tem perfis de mortalidade e de morbidade diferentes. Né? E aí vem uma agenda que eu acho vergonhosa, que é esta agenda de renda mínima universal. Que é necessário. Se eu vejo pobreza, eu acho que tem que dar renda mínima universal. Só que aí a gente entra no que a gente chama de colonialismo de bem-estar. É o seguinte, a visão é o seguinte, olha, inteligência artificial, novas biotecnologias, edição genética, nanotecnologia é para poucos. Então como é que a gente resolve? Sou um liberal bem intencionado, tá? Como é que a gente resolve? Eu dou um basicão mínimo para o pessoal se alimentar. Já fico feliz hoje em dia. Tá? Se alimentar e sobreviver. E eu crio uma sociedade absolutamente de exclusão, onde eu tenho pessoas que têm acesso ao conhecimento, que conseguem. Essa discussão está sendo feita na Alemanha, o país líder da Revolução 4.0. Ela não está sendo feita na Bolívia, tá? Ela está sendo feita na Alemanha, tá? Que lidera a Revolução 4.0. Ou seja, como é que eu tenho um padrão tecnológico e produtivo que eu não sinto a sociedade entre quem tem acesso ao conhecimento e uma massa de população ignorante e que não sabe nem o que está fazendo, nem para o que está fazendo, e que ganha uma renda básica para o pessoal não ficar muito incomodado com a questão social, né? Bom, e aí neste contexto, né, que eu acho que é fundamental, ou seja, eu queria fazer 2 comentários sobre o 4.0 para terminar aqui no meu tempo. Eu acho que está mudando completamente as relações sociais entre as pessoas. E está mudando, eu quero ouvir, estou doido para ouvir a Sula aqui, as relações econômicas possíveis. A reforma tributária de hoje não é a mesma reforma tributária de 30 anos atrás. Eu tenho certeza disso. E aí a questão do papel das ciências humanas, isso eu queria falar isso aqui na UERJ. O papel das ciências humanas, ex-bicho aqui mudou a relação de família. Eu vou brincar, eu fiz aqui aniversário, nenhum amigo foi me dar um abraço, mandaram no zap. Eu estou carente pra caramba, né? Então, assim, não mandaram, né? Então, ou seja, você tem. As pessoas não. Ou seja, a relação dos pais com os filhos, a relação social, a depressão, as redes em meio à solidão. Ou seja, existe uma série de questões que não são respondidas, e não é questão, não são respondidas pela ciência. É o contrário do movimento que está se colocando. Ou seja, eu tenho que, a partir dos problemas, ter uma articulação entre o mundo biológico, material e o mundo das ciências humanas. Isso é absolutamente, isso é fronteira do conhecimento e que a ciência tem que nos dar esse. Então esse é o primeiro comentário. O segundo, né, para não ficar só, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem uma oportunidade imensa de usar, de transformar a sua base produtiva no sentido da 4ª revolução tecnológica e no sentido do bem-estar. Eu vou falar, muitos aqui já falaram da base de ciência, tecnologia e inovação, a Fiocruz está aqui dentro, desculpe, a Fiocruz é nacional, mas a sede da Fiocruz, atividade, está aqui no Rio de Janeiro, o ERJ, o UF, o FRJ, INT, podia dar uma lista de coisas, mas a gente às vezes se esquece da base produtiva. Por exemplo, tem institutos nacionais de assistência e saúde
o INCA, o INTO, o Instituto Nacional de Cardiologia, dois institutos nacionais da Fiocruz, da mulher e da criança e de infectologia, que estão particularmente a Fiocruz, ela está com uma, vamos dizer, ainda com uma força institucional razoável, mas o INCA, o INTO, etc., isso é base produtiva da saúde, isto é a entrada do Brasil, o potencial do Rio de Janeiro na quarta revolução tecnológica, e são institutos em franco processo de decadência, que não são mais institutos nacionais, porque o Instituto Nacional tem que dar o padrão tecnológico nacional, mas uma vez junta a dimensão local com a dimensão nacional. O Instituto Nacional não é para gerar assistência apenas na sua região, é para influenciar o padrão tecnológico de um país. Então, assim, a gente está montado em ouro no campo do bem-estar, a gente tem uma massa de conhecimento importante e as peças completamente desagregadas e desarticuladas em processo de decomposição. Isto vale, porque o pessoal fala muito da cadeia do petróleo e gás, mas isto vale para o nosso sistema produtivo da saúde, vale para as áreas envolvidas em todos os dilemas que eu mencionei aqui, como mobilidade, como energia, entre outras. Então, eu acho que tem uma certa perspectiva de como é que a gente remonta o quebra-cabeça, juntando bem-estar e inovação, e esse estado emerge como uma possibilidade imensa, né? E aí vou dar um exemplo da minha instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, que dá, não apenas por dever de ofício, não é esse o caso, ninguém me pediu para fazer isso, mas assim, hoje o maior investimento em biotecnologia, em saúde da América Latina está ocorrendo nesse estado, está em risco. E isso alavanca o investimento privado numa das áreas de fronteira da quarta revolução tecnológica industrial, que é a biotecnologia. Ali em Santa Cruz, um investimento da ordem de 3 bilhões de reais, né, já investido uma parte importante, e que pode, aliás, fugindo, o Mauro Osório, pena que não está aqui, ele me ensinou muito isso, fugindo dessa lógica de distrito industrial e de enclave produtivo. Né? Ou seja, começar a você ter redes de cooperação, redes com ICTs, pegar pequenas e médias empresas, etc. Então, fechando, eu acho que inovação, acesso, aproveitamento do potencial e, ao mesmo tempo, sair do nó financeiro que a gente se encontra, que será tratado certamente pelos demais que estão aqui na mesa, né? e da ciência, né? Eu acho que a gente está na hora de aproveitar esta rede Rio, né? O nome, né? ProRio, né? Eu acho como um momento essencial para a gente discutir o Rio de Janeiro e seu engate com uma nova estratégia nacional. Vocês podem dizer, ele realmente tomou café, né? Aí viu as notícias ruins, depois ficou louco, esqueceu de todas as mazelas que existem. Não é isso. Eu acho que ou a gente tem estratégia de futuro, ou perspectiva de futuro, ou a gente vai ficar paralisado e deprimido depois do café da manhã, né? Muito obrigado.